Pessoal, vamos lá então, vamos começar já a nossa aula enquanto os demais aí estão entrando. A gente vai lá para Química 1 agora, tá? Química 1, frente 1 de Química, na apostila de vocês aí, logo no início aí do caderno de vocês. Vamos ver alguns pré-requisitos aqui da Química. A gente vai falar de uma aula bastante simples, que é a aula que fala sobre substâncias puras, misturas, enfim. Uma aula bastante, até eu diria bastante bobinha, né? Eu vou só trocar aqui. Eu coloquei nesse negócio que vai ter que... É melhor colocar no PDF. Deixa eu ver se eu tenho PDF dessa aula aqui. Agora que eu vi que eu entrei no outro esquema aqui. Vamos trocar aqui o... Deixa eu entrar no outro que fica melhor para vocês enxergarem daí. Só um detalhe, a prova de vocês amanhã, né, vai ser só atomística, só aquela química 3 na prova de vocês, tá? A matéria de hoje não cai na prova de amanhã. Prova tranquila. Aí um detalhe, sempre quando a gente tem prova através de Forms ou outra qualquer plataforma, né, a gente vê como é que tem alguns alunos que realmente encaram aquilo pensando no provável Enem, nas prováveis provas que vocês farão futuramente. Tem alunos que simplesmente ficam buscando respostas, né, abertas, inclusive, né, colando a mesma resposta da internet. É inacreditável. Então, assim, essa prova foi interessante, que eu tentei, pelo menos, a gente tenta, né, fazer o que é possível, no que diz respeito a aproximar da realidade vestibular de vocês. Todas as questões das provas, dessa prova de vocês, eram questões de vestibulares de 2019, 2020, 2021. Todas. Todas as questões. Então, Você mexer bastante questão que a gente não tinha visto, né? não, na verdade, não tem que ter. A questão é o seguinte: vocês têm um negócio chamado Google e todo jeito vocês pesquisam, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Todo jeito não, a gente tenta fazer, pelo menos eu tento fazer 100. Então, eu tenho... Não, você não viu de fato, porque na terça-feira à tarde você não estava na aula também, né? Na aula sobre origem da vida. Muitas questões de realmente... não, mas não foi só eu que falei isso, não. Eu sei. Aquelas questões de evolução você não tinha dado. Tem algumas questões que podia ser até que não tinha, ou vou dar hoje ainda, etc. Tal. Oi, pode falar, Lara. Nossa, eu fiquei muito nervosa, de verdade, porque assim, metade das questões lá eu não lembro de ter visto na aula, e eu prestei atenção em 100% das aulas, copiei tudo. Eu não sei o que aconteceu, Zé. Então, o que vai acontecer com vocês nessa questão, nesse quesito? Na verdade, não chega assim, metade da prova, não, mas tinha algumas questões que realmente exigiam interpretação. Como nós vimos a matéria de evolução em 2 dias, na segunda à tarde e praticamente uma parte dela, uma pequena parte, né, seleção natural, etc. Tal. Nós vimos na terça de manhã, então foi muito assim, de cara, né? E para eu dar carboidrato naquela prova, eu não tinha dado também carboidrato, eu tinha dado só aquela parte de glicemia, controle glicêmico. Tentei colocar algumas coisas de bactéria, controle glicêmico e a maior parte evolução. O que acontece? Evolução nós não vimos uma parte mesmo. Começamos a ver a aula 1, eu falei de registro fóssil para vocês, que era a primeira questão da prova. Então, talvez tenha havido esse descompasso. Mas o lado positivo é que não teve problema com nota, né? Não teve problema com nota, etc. Tal, e não, Zé, mas tipo, não teve problema com nota porque a gente estava online. Imagina se a gente estivesse numa prova presencial. Mas aí a prova eu ia tirar 2 nisso aí, ué. Mas a prova não seria daquele jeito, obviamente, né? Mas aí se eu chegar no vestibular e ver essas questões que a gente não viu, a gente ainda vai ver? Como é que vai ser? Eu acabei de falar que hoje à tarde a gente vai seguir com as aulas 2, 3 e 4, né? Que é sobre evolução. Eu não terminei as aulas sobre evolução. De evolução. Hein? Você precisa terminar a aula 1 de evolução, que você só começou. Acabei de falar, Luiz,
que eu só dei registro fóssil que caiu na questão 1. Acabei de falar também isso. Mas o que a gente entende, assim, eu vi pessoas, de qualquer forma, que fizeram a prova, até que não tiraram a nota lá, essas coisas, não acertaram 10 questões em 16, acertaram 11 questões em 16, mas você vê claramente que errou questão fechada, etc, tal, que houve um esforço. A verdade era essa, que 16 questões, não era para acertar as 16 questões mesmo, tá? Era para, que eu tinha em meta, assim, que acertasse pelo menos 11 questões, era para errar algumas mesmo, é para ver como é que é o vestibular, porque o vestibular, ele funciona de que forma? Você faz uma projeção, você estuda os conteúdos, estuda as matérias, mas a forma que o indivíduo, ele pede lá, às vezes é um pouco diferente daquela que você estudou, e vai causar essa confusão mesmo. Então, a partir de agora, a gente vai ter que sair dessa operação de desmame de vocês, aquela operação de pergunta, uma perguntinha e uma respostinha. Isso aí já acabou. Aí chega na prova do Enem, aí o cara, por mais que você tenha dado aquele tipo de matéria, chega na prova do Enem, o cara dá uma questão totalmente interpretativa. Ninguém que tenha tirado, que tenha se esforçado nessa prova, por exemplo, pessoa que acertou 10 questões, eu não dei menos do que 6 para essa pessoa, não tirou. Se a pessoa tirou 5 alguma coisa que aconteceu, tá? É porque, de fato, a pessoa foi muito mal mesmo. Eu tenho aqui o relatório do horário que a pessoa entregou a prova. Você vê claramente que a pessoa tentou procurar algumas coisas, entregou lá de qualquer forma, né? Tipo, você não teve nem... Agora, se a pessoa foi até, sei lá, 3h40 tentando fazer, né? Aí você vê que há uma disposição, uma tentativa, etc. Tal. Mas não foi um parâmetro. Eu prometo para vocês que a próxima prova nossa, tá? Que nós vamos fazer do segundo e vou fazer as questões igual eu faço da Unifenos, assim, não questões do estilo da Unifenos. Vou fazer questões inéditas. Vai ser bem enxuta, tipo aí, se tiver 8 questões, nós vamos ter 8 questões mesmo, da matéria enxuta, estilo vestibular, mas não vou adotar mais essa questão da prova de vestibulares, aí, geral Brasil, que aquilo dá uma mão de obra do caramba, entendeu? Para você procurar aquilo, vestibular novo. Aí depois você vai ver, mesmo assim, tem tudo na internet, tá? Mas, assim, a parte de evolução nós não terminamos, nós apenas começamos o capítulo 2. Sim, tinha umas questões lá, pelo menos umas 4 ou 5 questões, que dependiam um pouco mais de evolução, tá? Mas era um teste, no final ninguém foi prejudicado, tá? E era um teste que é aquela prova que o pessoal, 90% do pessoal faz com consulta, né? Então, assim, fica complicado. E tinha muita coisa que foi dada também, por exemplo, a questão de analogia, homologia, aquilo foi dado online no início do ano, desse ano, inclusive, né? Quando a gente fala sobre estruturas homólogas, estruturas análogas, daquelas aulas que eu passei para vocês, que também vai cair na prova, aquelas aulas que eu passei para vocês lá em Word, etc., tá, formato Word, lá tinha muitas coisas falando sobre isso também. Mas, enfim, não teve nenhuma hecatombe, né? Vocês foram dentro da possibilidade razoavelmente bem. Não tem como essa questão de avaliação pelo Forms mesmo, né? Então, existe essa necessidade do aluno. A Lara, por exemplo, você estava dizendo da Lara. A Lara, você vê que nitidamente ela tentou fazer a prova. Não sei se ela pegou uma outra questão, que era normal se ela fizer, mas ela tentou fazer a prova, né? Mas ela... Nossa, ela Zé, eu tentei muito. Então, eu sei que você tentou. Eu vejo claramente quando a pessoa... Até a tua resposta de questões abertas, você já vê claramente que a pessoa tentou fazer a prova. Eu nem tive coragem de olhar a nota ainda, porque assim, eu acho que eu não fui bem, entendeu? Tirou 6,2. Você tirou 6,2, que é uma nota excelente, um 8. Viu? Você foi uma bosta, né? Eu achei. Não, foi muito bom em 8. Eu achei excelente. A média não é 7? Não, é verdade, vale 8. A prova vale 8. Você foi muito bem. O Thales fez a prova. Por que eu sei que ele fez a prova? A Maria Carolina fez a prova, o Enzo fez a prova, porque eles erraram. Questões abertas, como a Mariana falou, que às vezes não dava conta de fazer mesmo. Tá? Mas estão tudo acima de 6, etc, tal. Mas tentaram. A intenção 16, e amanhã tem 14 questões a prova de vocês de Química. Tem 14 questões. Aí você vai falar para mim, como é que está a prova da manhã? Amanhã eu posso garantir para vocês que é medíocre. Não tem nada na prova que vocês não tenham visto em aula. Não tem.
Pode ficar sossegado, que não tem como. Aquelas provinhas medíocres. Mas eu vou achar, até não sei se vai pesquisar na internet, vai achar gabarito, etc. Tal, mas é prova medíocre. É Linus Pauling, distribuição eletrônica, número quântico, é medíocre. Amanhã não vai ter esse problema que teve na prova de biologia. Talvez o grande erro da biologia foi isso que eu falei. Foi numa semana, na última semana, que eu dei grande parte da matéria que caiu nessa prova. Tá? Não, vai ser tranquilo, Mariana. Amanhã eu tenho prova com vocês às 2h, depois eu tenho prova com vocês. Não, é porque eu tenho um médico, eu queria saber só até que horas que vai ficar aberto para eu ter uma noção se vai dar tempo. Que horas que é o teu médico? Não, a prova é tranquila, você vai fazer a prova. Na verdade, meu médico é 1h20. Ai, Mariana. O que é? Endócrino? Se for o doutor, quem que é teu médico? Não é o doutor? Não. Euclides, não, né? Não. O Euclides atende em 1 minuto. O Euclides é rapidinho. Não, então, mas enfim, eu acho que vai dar. Qualquer coisa eu deixo aberto a tua prova, não tem problema, não. Pode ficar sossegado. Seja de menos. Tá? Você tem médico, enfim, você tem que ir no médico, depois tem que fazer a prova. Eu deixo mais tempo aberto, não tem problema, não. Pode ficar. E a prova é fácil. Prova amanhã não vai ser uma coisa assim. Sei lá, meia hora no máximo. Não, vamos pôr mais, né? 50 minutos vocês fazem a prova. Vou dar as 2 aulas para vocês, eles vão fazer em 50 minutos. Não tem a menor dúvida. Ô Zé, mas essa matéria de atomística cai muito em vestibular? Porque eu nunca vi, tipo, muito, assim. Não cai muito, né, Sofia? Não, assim, muito não cai. Mas o que eu vou apresentar para vocês amanhã é o mesmo esquema. Eu vou rodar o Brasil inteiro com provas, que eu já tinha feito essa prova de Química também, provas do Brasil inteiro, 2020, 2021, tá? Dessa vez vai ter até o ano da prova lá, que vocês vão fazer com questões recentes que caíram de atomística, tá? Então, assim, tentamos fazer... Por que eu estou fazendo isso? Que eu estou tentando... por que você não dá aquelas provas suas lá da Unifenas? Porque é atípica. Eles pedem para a gente fazer uma prova atípica. Não vai contemplar a necessidade de todo mundo, tá? Mas, assim, estou tentando rodar o Brasil, pegar provas, etc., tal, que foram feitas na época, inclusive, de pandemia, muitas dessas provas foi feita na pandemia agora, provas até do final do ano, tem prova de 2021, algumas questões da Unesp, da Unicamp, segunda fase. Estou tentando isso aí para vocês terem, né, aquela noção de como é a prova de vestibular. Só que amanhã eu garanto para vocês que não vai ter nada de esse problema que houve com relação à evolução, que a gente vai continuar hoje à tarde. Pode ficar sossegado. E se tivesse havido, né, uma tragédia com relação a essa prova de biologia de sexta-feira, eu anularia a prova e daria outra prova para vocês, tá? Então, assim, eu sei até onde vai minha culpa também, quanto a isso, tenho plena certeza dessas questões. Mas, enfim, mas como foi tudo dentro do parâmetro, tá? Teve muito que ficou em cima da média, teve gente que ficou com 5,6, já teve, mas não perdeu média. Então, tá dentro, tá? Tá dentro. Mas pode ficar sossegado que amanhã não vai acontecer de ter nenhuma questão. Aliás, tinha uma, que eu fui revisar ela no domingo, tinha uma letra B na questão, eu mudei a letra B e contextualizei, porque, na verdade, na hora que eu estava fazendo as questões, aí eu vi que depois tinha uma questão lá que envolvia a letra B, envolvia a parte de eletroquímica, de pilhas. Eu falei, bom, não é justo colocar aqui eletropilhas, pedir para eles copiarem a resposta, né? Então, eu mudei, coloquei, tá, de uma forma diferente, eu modifiquei a questão para evitar acontecer o que aconteceu na prova de biologia. Mas vamos para a química, então. E eu peço para vocês encarecidamente, igual a Lara falou, eu fiquei nervosa, não sei o quê, é isso mesmo, essa é a intenção, tá? Não de ficar nervosa, é ter esse contato mesmo com a prova diferente. Meu Deus, eu fiquei até desanimada de fazer vestibular. Esquece a de biologia, esquece essa de biologia agora. Vocês vão fazer todas as questões amanhã, tente fazer, pelo menos tente. Nem se for para um gabarito pessoal seu, aí se você sentir tanto, eu não vou prejudicar vocês em nota, eu já falei isso. Não é o objetivo prejudicar vocês em nota, tá? Mas eu quero que vocês participem, que vocês tentem, pelo menos. Precisar de mais tempo, a gente dá mais tempo, não é por causa de tempo que vai deixar de fazer, mas é importante que vocês tentem fazer a prova, tá? Não é só aquela coisa assim, peguei a prova agora, passou
Eu vi o primeiro aluno que entregou a prova, depois de 30 minutos ele entregou a prova. Então, tá certo, desanimei porque eu não sabia. Agora, eu sei que tem muita gente também que não pegou no caderno para estudar. Eu sei que tem muita gente que estudou, tem muita gente que estuda dia a dia, mas tem muita gente que nem pegou, porque fica naquela coisa. O ano passado a gente fazia aquele jeito também, mas era outra porcaria. Você dá tantas questões para cada um, né? Não tem uma fórmula mágica para resolver. A única forma ainda que seria mais ou menos você colocar uma câmera, mas não dá para fazer isso também. Você vai ter um fiscal por aluno, fazer prova. Igual eles tentam fazer aí, tentaram no final do ano aí, umas provas de medicina, mas mesmo assim é furado. Mas passamos a primeiro. Vai aprender sim, não deixar de aprender a matéria não, viu? Porque hoje ainda, a gente vai continuar com aquela matéria, começando lá na aula 1 da frente 2, etc. tal. Vamos continuar e vai aprender essa matéria sim. Essa prova, deixa ela para trás, que já foi, né? Agora, vamos continuar aqui na... Deixa eu só projetar aqui para vocês. Vamos continuar aqui na química, já que essa matéria aqui, essa matéria inicial da química, é uma matéria tranquila. Vamos continuar aqui nela. Deixa eu ver aqui se eu tenho, acho que é aqui mesmo. Química 1 SAS. Deixa eu ver se aqui fica melhor aí. Pior que não ficou, né? Ficou a mesma coisa. Porcaria. Espera aí. Livros online. Aqui. Biblioteca. Eu achei. Biblioteca. Guia. Acho que agora vai ficar melhor aí. Pronto. Bom, então, essa matéria aqui, eu acho que também isso aqui é uma coisa de criança, né? Mas isso aqui também não cai amanhã, tá? Vai cair só a Química 3, que nós vimos até a semana passada para evitar aquela coisa, né? De dar muito em cima e pedir em seguida. Até porque foi uma aula remota, muita gente não assistiu também, então não é legal isso aí. Bom, nessa química aqui, nós vamos falar um pouquinho de substâncias puras, misturas, sistemas. A gente vai entender o que é uma mistura eutética, o que é uma mistura azeotrópica, tá? São duas palavrinhas feias aí, mas vai ser bastante legal. Isso é uma coisa, igual a Sofia perguntou agora há pouco. É importante? Cai. Esse tipo de coisa cai. Infelizmente, é coisa simples, é aquele tipo de matéria igual a ecologia, né? Você fala assim, mas a matéria é simples, né? É facinho, ecologia, é tudo facinho. Aí chega no vestibular, o cara pede de um jeito, você erra. É um negócio inacreditável. É uma das matérias que mais cai. Mas aqui, ó, é uma situação assim que cai, tá? Nós vamos ver algumas características dos materiais, o que nós chamamos de alotropia. Essa expressão alótropos, quando a gente fala do futeboleno, quando a gente fala do grafite, quando a gente fala do carvão, quando a gente fala do diamante, né? Por que são substâncias alótropas? Porque quando a gente pega o ferro branco, pega o ferro, não, desculpe, o fósforo branco, pega o fósforo vermelho, pega o fósforo rombônico, por que são substâncias alótropas? Mas eu estou conseguindo lembrar, Zé. Eu lembro que lá atrás você falou para a gente sobre aquela questão sobre o oxigênio e o ozônio, né? Eu tenho o O3 e eu tenho o O2. Estou lembrando algumas coisas. Você vai ver que você vai lembrar muitas coisas que nós já vimos, tá, na química em si. Então, quando a gente fala de alotropia, nós estamos falando de substâncias distintas e que apresentam atomicidades diferentes. O que é isso? Nós vamos ver tanto o que é substâncias, o que é atomicidade nessa aula. Mas só para adiantando a vocês, quando a gente fala de atomicidade, é o número de átomos presentes em determinado material. Por exemplo, o oxigênio, eu tenho 2 átomos. Então, a atomicidade dele é 2, do O2. Do ozônio, a atomicidade dele é 3, é o O3. Tá? Então, nós temos O2 e O3. Essas duas substâncias são substâncias simples, gasosas, formadas a partir de oxigênio. Então, há uma alotropia, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, aqui vai fazer aquelas meditações iniciais aí, da distinção, etc, tal,
E aqui a gente começa falando sobre o referencial teórico, para a gente fazer depois os exercícios já específicos. Cada aula, exercício. Mas é aqui que nós entendemos por substância. Primeira coisa na química é que nós temos que estabelecer a diferença naquilo que nós chamamos de substâncias, naquilo que nós chamamos de misturas. Ah, tem diferença, Zé? Tem diferença, tá? Quando eu pego uma substância e quando eu pego uma mistura. Qual seria essa diferença? Bom, aí você fala assim, Zé, a água, que é aquela grande questão de Enem, grande pegadinha de Enem, o pessoal pergunta assim, a água, ela é uma substância ou ela é uma mistura? Depende a resposta, né? Depende. Por quê? Se for a água destilada, a água apenas, tá? O H2O, nós temos o que nós chamamos de substância simples. Ah, porque eu tenho uma substância, tá? Ou uma substância, desculpe, composta, uma substância composta por 2 átomos, hidrogênio e oxigênio. Ah, então H2O é uma substância composta? É. Se eu pegar, então, o que você falou em ozônio, O3, é uma substância simples? É uma substância pura e simples. A água é uma substância pura e composta. Por que ela é pura e simples, o O3? Porque ela é composta por apenas um mesmo tipo de elemento químico, que é o oxigênio. Então, a gente vai ver que as substâncias são diferentes das misturas. Agora, tem alguma situação que você pode dizer que a água é uma mistura? Tem. Essa água que eu estou bebendo aqui. Tá? Essa água aí é uma mistura, Zé? É. Na verdade, é. Por quê? Essa água, quando ela vem... Quando ela vem como é que chama lá? Do lençol freático, ela se mistura com sais minerais que vêm da natureza. Tá? Então, quando você pega uma garrafinha de água que você toma aí diariamente, você pega a composição química da água, além da água, que é o H2O, que é uma substância pura composta, você vai ter também vários sais minerais. Então, se eu usar como referência de comparação a água de garrafinha, essa água de garrafinha, ela nos remete a uma mistura. Tá? Porque não é uma água pura. Mas a água, quando ele pergunta H2O, aquilo é uma mistura composta por átomos diferentes. Então, daí dá para você começar a estabelecer aí as diferenças. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a sacarose. A sacarose, Zé, é um tipo de açúcar. Tá? Então aqui eu tenho glicose, tá? Na sacarose. Eu tenho o quê? Eu tenho glicose mais frutose. Aí vai formar a sacarose? Vai. Eu tenho, então, um tipo de açúcar aqui na composição. É uma substância pura. Mas eu tenho sal de cozinha, que todo mundo sabe. É o NaCl. Quando eu tenho sal de cozinha, o NaCl, a substância em si é uma substância pura, só que uma substância pura composta. Ela tem um sódio e tem um cloro. Tá? Zé, eu tenho um gás nobre aqui, eu tenho um neônio. O neônio, ele praticamente não se mistura com ninguém, né? Por isso que ele é gás nobre. Ele aparece na natureza, na atmosfera, na forma isolada. Então é só neônio que tem? É. Não importa se é 1, se são 10, se são 20 moléculas. É só neônio. Então tem uma substância pura e simples. Tá? Aí ele vai aqui estabelecer algumas características que nós temos entre essas substâncias, tá? Então, por exemplo, ele fala da composição fixa e invariável. Então, para ser molécula de água, não serve eu ter o íon, por exemplo, hidrônio, H3O+, tá? H3O+, já passou. Então você acrescentou, né? Eu acrescentei um hidrogênio na água. Aí formou, tá, o íon hidrônio. Não serve para água. A água, ela tem uma composição química e fixa, que é H2O. Isso é água. Tá. E vai variar essa substância? Não. Para a substância pura composta, conhecida como água, eu só tenho essa forma. Tá?
Ah, então eu tenho uma fórmula para representar a água. Sim, eu tenho uma fórmula. Eu tenho uma nomenclatura para especificar o que é água. Tenho. Eu posso dizer que a água é o monóxido de hidrogênio, dentro da nomenclatura convencional dos óxidos. Posso. Eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Ah, mas lá na frente a gente vai ver a questão dos óxidos. Vamos ver a questão dos óxidos, sim, com certeza. Vamos estudar todos os óxidos, tá? Então, nós temos o monóxido de hidrogênio, certo? Aí você tem aqui, ó. Ah, e quais são as constantes? Quando você tem uma substância pura, o que acontece? De acordo com a pressão atmosférica, você tem uma temperatura para ponto de fusão e uma temperatura para ponto de ebulição. A pressão atmosférica, ela varia com a altitude. Mas eu posso afirmar para vocês, se a gente está com água pura ao nível do mar, a 1 atm, ou a 760 milímetros de mercúrio, essa água pura, ela vai ferver a 100 graus Celsius. E ela vai derreter, ou ela vai entrar em temperatura de fusão a 0 graus Celsius. Isso é uma verdade. Tá? Ah, e quando eu estou, à medida que você vai aumentando a altitude, por exemplo, eu estou lá no Everest, 8.000 blá 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 metros de altitude. Ah, então o ar se torna rarefeito, né, Zé? Se torna rarefeito. Se o ar se torna rarefeito, o que vai acontecer? Bom, com ar rarefeito, aí eu tenho uma outra situação. Aí eu vou diminuir a minha capacidade, tá? Ou o meu tempo de ebulição. Lá no Everest, a água vai fundir-se a 75 graus Celsius, mais ou menos. Então, a água lá, independente da água que eu levar, se ela sendo pura, qualquer uma que contém H2O, ela vai entrar na ebulição nesse ponto, tá? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição são bem definidos. Ao contrário das misturas, quando nós misturamos substâncias distintas, tá? E outra coisa aqui, ó, a água, ou as substâncias puras, elas respondem, tá, a fenômenos químicos. Qual que é a diferença do fenômeno químico, Zé, para o fenômeno físico? O fenômeno físico, você tem uma mudança de estado, mas você não tem uma mudança na composição do material, ou da substância que você está trabalhando, tá? Agora, já no caso de um processo químico, no fenômeno químico, você tem mudança na composição da matéria. E, na maioria das vezes, essa mudança é irreversível. Então, aquele exemplo que a gente fala para vocês. Se eu pego uma folha de papel, coloco fogo nela, beleza. Coloquei fogo na folha de papel. O que acontece com aquela folha de papel? O que acontece? Ah, ela vai virar cinza. Tem como eu pegar a cinza e voltar a ser papel, celulose? Não tem. Então, você mexe ali, ó, com questões químicas, especificamente. Embora muitas substâncias, elas estão motivadas fisicamente. Estou dando um exemplo da água aqui, ó. A água, você pode mudar os estados dela, de sólido, líquido, gasoso e plasma, que ela não deixa de ser água por causa disso. Então ela continua H2O. Isso é uma mudança física. Agora, mudança química, se você alterar a composição, tá? Aí você perde essa característica. Então, as substâncias, elas podem sofrer alterações, tá? Podem sofrer fenômenos que nós chamamos de fenômenos químicos. Outro fenômeno químico com ligação metálica. Por exemplo, a ferrugem. Certo? A ferrugem é um fenômeno químico de corrosão. Zé, então que legal, né? Legal. Então aqui vai falar que você vai ter aqui, ele citou, por exemplo, ó, água, né? A gente vai ter a fórmula química, o salzinho de cozinha, né? O cloreto de sódio. Aqui você tem a sacarose, né? Aqui você tem as moléculas orgânicas aqui, certo? 12, 22 e 11, tá? Você vai ter aqui os gases nobres, tá? Que normalmente são livres, só que você não pode cair naquela pegadinha que a gente vai ver uma exceção mais à frente, que é o xenômio, né? Hoje eles conseguem obter compostos com xenômio em laboratório. Conseguem obter esses compostos, tá? E você tem alguns compostos que também apresentam ligação metálica, como o ouro, por exemplo, tá? Compostos que apresentam ligações iônicas com o cálcio, e aqui o outro gás nobre, que é o hélio, que normalmente ele não se mistura. Bom, quando nós notamos aqui, quais são os tipos de substâncias, por exemplo, que nós temos?
Nós temos a molécula, no conceito de molécula, nós temos o quê? Tá? Molécula nada mais é do que a menor parte de uma determinada substância que compõe a fórmula química daquela substância. Tá? Então, por exemplo, se eu conseguir subtrair a menor porção daquela substância ou daquela matéria, e naquela menor porção eu tenho aqui ácido nítrico sem alterar a composição química dela, não importa se eu tenho um ácido nítrico, ali eu posso ter, então, uma molécula apenas de ácido nítrico. Se eu alterar a atomicidade, se eu alterar a formulação química, eu deixo de ter ácido nítrico, tá? Então, a menor porção que eu tenho aqui, ó, é de cloro, gás cloro, que é o Cl2, ou gás nitrogênio, que é o N2, seja ele a menor porção, desde que eu preserve a mesma atomicidade, 2 nitrogênios, 2 cloros, isso é uma molécula que a gente chama de cloro, isso é uma molécula que nós chamamos de nitrogênio, tá? E os aglomerados iônicos, os aglomerados iônicos, eles têm um detalhe interessante, é quando você consegue submeter, tá, um determinado material a um fracionamento. Por exemplo, quando você tem ligações, tipo aqui que está acontecendo, são ligações iônicas, se eu conseguir quebrar essa ligação iônica ou essa ligação eletrovalente, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu peguei o cloreto de potássio aqui, que é um sal, né? Se eu conseguir, tá, em meio aquoso, dividir, eu vou ter um agregado iônico de potássio, que é um cálcio, que é um cátion, e vou ter um agregado iônico de cloreto, tá? Que é um ânion. Aqui mesma coisa, aqui eu tenho o carbonato e aqui eu tenho o cálcio, tenho um carbonato de cálcio. Então você passa a ter agregados iônicos a partir da sua divisão. Então aí é bem facinho, que eu já falei, ó. A gente falou em substância pura simples, tá? Qual que é a diferença para substância pura composta? Na simples eu tenho apenas um átomo de formação, independente da quantidade desse átomo, tá? Ah, eu tenho 3 oxigênios no ozônio. Beleza, 3 oxigênios no ozônio. Então, você tem uma substância simples, O3. Eu vou ter aqui, ó, 2 hidrogênios, no caso do H. Eu vou ter 2 nitrogênios, 2 flúoros, 2 cloros. Então, só tem cloros, Então, é uma substância pura simples. Só tem cloro. Beleza. Agora, se eu tiver uma substância pura composta ou compostos químicos também aqui, o que eu chamo disso aqui? É a água. Tá? Então, na água ou no sal de cozinha, não interessa, tá? Olha só o que está acontecendo, ó. Eu tenho um Na e tenho o cloreto. Então, aqui, ó, por exemplo, ele está propondo aqui, que a gente vai ver lá na frente, que a gente viu lá no primeiro ano sobre eletrólise. Aqui ele está propondo uma eletrólise não aquosa, mas uma eletrólise feita a partir do fogo, que a gente chama de eletrólise ígnea. Então, nessa eletrólise ígnea aqui, ó, eu vou ter a formação do Na, e vou ter a formação do cloro, tá? Então, tá aí. Agora, ô Zé, e essa questão de atomicidade? Você também já falou no início da aula, né? Já. Atomicidade é quantos átomos de um determinado elemento que você tem no composto. Só isso. Ah, a gente vai usar muito isso aí, Zé, para fazer reações de oxirredução. Isso, como a Sofia gosta de falar bastante, essa questão aí cai muito, não cai, né? Em Enem, essa é uma matéria que eu vou dizer para vocês. Ela cai diretamente ou indiretamente, tá? Às vezes, não necessariamente para você achar o NOx, etc. tal, mas você tem que saber se houve ou não variação de NOx, para você saber se determinada alternativa, pode ser até na termoquímica, enfim, na eletroquímica, para você saber se determinada alternativa está correta, né? Se houve ou não. É uma matéria que ela está sempre presente. É igual você saber ácidos, sais, bases e água. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, N2, número de átomos, 2. Atomicidade, então, di ou biatômica, tá? O ozônio, eu tenho 3, Então, tem 3. A atomicidade dele é 3, tá? Triatômico. E assim vai. Esse fósforo aqui, ó, eu tenho 4. Então, tetratômico. Eu tenho um enxofre aqui, tenho 8. Então, tem 8 átomos de enxofre. Então, a atomicidade é o número de átomos que eu tenho de determinado elemento, tá? Circunstancial de um composto. Com relação à alotropia, tá? É aquilo que eu falei também. Se eu pegar, por exemplo, o diamante, se eu pegar o carbono,
Fala assim, nossa, Zé, diamante e carbono, né? São alótropos? São compostos formados por rede de átomos de carbono. Ah, mas que interessante, só que um vale muito, né? E o outro vale pouco, né? O grafite que eu tenho aqui no meu lápis, e eu tenho também aqui, ó, um diamante, uma pedra de diamante. Beleza. Só que tem um problema. Os valores comerciais são distintos, mas eles não deixam de ser alótropos por isso. E outra coisa interessante também, quando você começa a comparar os compostos que são alótropos, nós temos uma diferença com relação à consistência desse composto. Um composto que é mais rígido e um composto que é mais, tá? Um composto que é mais rígido, o grau de dureza lá em cima, maior grau de dureza, e um composto extremamente flácido, extremamente, tá, mole, que é o grafite. Embora eles tenham, então, essa alotropia. Mas o fato deles ter a alotropia não significa que as características gerais da matéria sejam parecidas. Um tem alto grau de dureza e outro tem baixo grau de dureza. Não quer dizer que isso também é via de regra. Pode ter, tá, situações que eles tenham características parecidas. Então, no alótropo, o que você busca aqui no alótropo? A gente vai ver uma série de alótropos aqui, ó. Você vai analisar a atomicidade, então sempre aquilo, ó, O2 é uma atomicidade, O3, o ozônio, é outra atomicidade, oxigênio molecular e ozônio. Embora a atomicidade seja diferente, eles são formados pelo mesmo tipo de elemento químico, ou mesmo tipo de átomo químico, tá? Então, se você tem aqui o mesmo tipo de átomo, normalmente os alótropos, eles apresentarão atomicidades distintas. Outra coisa, estrutura cristalina. O que é essa estrutura cristalina, Zé? Bom, é a forma como você tem o arranjo dessas estruturas que vão permitir, por exemplo, maior consistência ou menor consistência. Aí lembra na questão do diamante. O diamante ele tem uma estrutura cristalina que permite um maior grau de resistência, grau de dureza em relação ao alótropo dele, tá? Que é o grafite, ou derivado de carvão, ou algo do gênero, ou futeboleno, tá? Aí ele vai apresentar para vocês aqui algumas alotropias, tá? Aí sempre, pessoal, você vai ouvir essa expressão aqui, paramagnetismo, muitas vezes, em alguns casos, tem ou não tem? Que é aquela situação que nós vimos na aula passada, que é quando você tem elétrons desemparelhados, tá? Nas camadas de valência, nos orbitais. Então, quando eu falo aqui alotropia do oxigênio, ó, o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, isso é coisa de criança, e eu tenho aqui o ozônio, que você vai ter aqui 3 átomos, tá, de oxigênio, que é o ozônio. Então, são alótropos. Ah, mas aqui, Zé, quando eu olho aqui, ó, esse aqui, ele tem elétrons desemparelhados. Esse aqui, Zé, peraí, na configuração, peraí, olha só, acontece um fenômeno com ele. Não possui elétrons desemparelhados. Não possuem paramagnetismo. E outra coisa, você vai ver que são funções totalmente distintas. Aqui nós temos o principal gás para respiração, embora os dois são formações com ligações covalentes, que a gente vai estudar também esse ano, tá? Esse aqui também tem ligações covalentes, mas tem função totalmente diferente, tá? Ele tem efeito bactericida, ele é tóxico para o gênero humano, pode provocar infecções de trato respiratório, e assim vai. E o carbono? Olha o carbono. Olha a disposição molecular do carbono quando você compara, por exemplo, a grafite, tá? O grafite, que é um alótropo do carbono, você compara com o diamante. Olha a diferença. Tá vendo que aqui, ó, na formulação dele, você tem ligações fracas de forças de Van der Waals, que nós chamamos, ou forças de London também, que nós podemos chamar, tá? Que é diferente daquelas ligações entre as moléculas, que é o dipolo permanente, ou até mesmo quando você tem as ligações de hidrogênio. Olha a diferença, ligações espaçadas, ligações mais fáceis de serem quebradas. Ah, mas olha só, mas é só carbono, só carbono. Então, quanto maior o espaçamento, mais fácil de eu quebrar, menor a resistência. Agora, olha o diamante. Olha o diamante. Você vai ver que aqui, ó, tá tudo imbricado, tá? E outra coisa, o diamante ele tem uma característica interessante, que ele só tem ligação sigma também, né? Ele só tem a hibridização sp3. Ele não tem ligação pi.
O que enfraquece, às vezes, uma ligação é a ligação π. E aqui ele só tem ligação sigma. E além de ele apresentar ligação sigma, essas ligações estão muito mais condensadas. Estão muito mais condensadas aí, e enrijecidas, tá? Agora tem aqui o famoso, esse aqui, ó, uma descoberta mais recente, né? O famoso fulereno, você tem o futeboleno, que lembra uma bola de futebol também, esse aqui e tal, né? Que também é um alótropo do carbono, tá? Então, o que você tem que entender aqui? Por que ele tem menor resistência do que o diamante? Porque aqui já aparecem hibridizações sp2, já aparecem ligações π, tá? Durante muito tempo, eles faziam perguntinhas bobinhas em vestibular, logo após a descoberta desse material aqui, que foi mais idos aí dos anos 2000, tá? Aí também parou, ultimamente não tem achado tantas questões sobre ele, não. Você tem outro aqui também, ó, que é o famoso grafeno, que apresenta hibridização sp2. Então, você bateu o olho lá, você fala assim, Zé, qual que é a saída aqui para uma pegadinha? Se o cara ele coloca para você hibridização, tipo sp3, você vê que aquele composto ele tem hibridização sp3, o outro tem sp2 e o outro tem sp, qual que é o teu raciocínio lógico? Na hibridização sp, eu tenho duas ligações π e uma sigma. Pode ser duas duplas ou pode ser uma tripla. O que você pensa? Bom, se eu tenho ligação duas π, é mais fácil ser quebrada. É mais fácil ser quebrada se eu comparar com uma hibridização sp2, porque na sp2 eu só tenho uma π. Uma sigma e uma π. Isso. E na sp3 sempre ela vai ser mais difícil de ser quebrada, porque todas as ligações são representadas por saturações. Se elas são representadas por saturações, elas são mais resistentes à quebra. Não esqueçam disso, tá? Bem mais resistente à quebra. O mesmo acontece com o fósforo. O fósforo também, você vai ter aqui o fósforo branco, tá aqui, ó, tá? Que ele é mole, quebradiço, e tem um odor aqui parecido com o cheiro de alho, tá? Ele é fosforescente, muito venenoso, tá aqui, ó. Normalmente a fórmula dele é o P4. Pode cair? Pode, mas é mais raro, tá? Hoje em dia não fala mais de alotropia. Ou você pode ter aqui o fósforo vermelho, que já tem umas características diferentes. Ele não é fosforescente, não é venenoso, e já é duro, tá? Mas ele pode ser quebrado também, tá certo? E não apresenta estrutura cristalina, tá aí o fósforo vermelho. E você tem o famoso fósforo negro, tá? Que ele é obtido a partir do fósforo branco sob condições de alta pressão, tá? Mas o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber que fósforo tem pelo menos 3 alótropos. E o enxofre? Eu tenho o enxofre rômbico, que eu falei lá no início da aula, tá? Que é um cristal, é um enxofre rômbico, e aqui eu tenho um enxofre monoclítico. Mas eles vão perguntar para mim na prova, por exemplo, tá? Quais são as características dele? Não, a única coisa que você tem que saber é que a fórmula mais estável, tá, do enxofre, quando você compara, é o rômbico, tá? O rômbico é a forma mais estável em se tratando de enxofre. Ô Zé, Oi, pode falar. forma alotrófica mais estável, o que quer dizer isso? Quer dizer que as ligações são mais coesas e são mais difíceis de serem quebradas. E se você submeter a temperaturas ou condições, tá, climáticas, as formas mais estáveis, elas permanecem por mais tempo. E outra coisa também, que é interessante, tá? Além dela permanecer por mais tempo, elas são mais duráveis, as ligações intermoleculares dela são sempre mais fortes. Tá? Eu citei aqui o exemplo do carbono, mas o carbono coincide de você ter um composto formado por ligações covalentes, mas nem sempre isso acontece. Tá? Você pode ter ligações metálicas também. Então, toda vez que a gente falar dessa questão aí, primeiro, a questão mais durável pode ser relacionado àquele tipo que é mais comum no dia a dia, no cotidiano, tá? O tipo mais usado e o tipo mais conciso, o tipo mais difícil de ser quebrado, mais consistente, vamos chamar assim. São os mais consistentes. Tá, entendi. Obrigada.
E o que nós temos aqui de misturas, hein? O que nós temos... Falando nisso, eu estou pensando aqui uma coisa aqui que eu acho que é diferente. Nós vamos fazer outra prova de biologia. Vamos fazer outra prova de biologia. Ah, você vai ferrar a gente na prova. Não vamos ferrar ninguém. Você vai ter até a possibilidade de escolher a nota que você quiser. Se quiser ficar com a primeira prova, você fica. Se quiser ficar com a segunda, você fica. Mas eu vou fazer uma outra prova para vocês. Depois a gente vai marcar a data. Vamos fazer uma outra prova com 8 questões. Um ponto, porque não sei se vocês sabem, mas na hora que a gente vai estabelecer pontuação no Forms, é só pontuação redonda. Ele não aceita decimal, sabe? Então, você pode pôr a questão vale 1 ou vale 2. Não tem jeito de você pôr 1,5 ou você pôr uma questão que vale meio. Então, é por isso que na hora que aparece para vocês lá a correção, aparece em 16. 16 você tem que considerar pelo menos um ponto cada questão. O Forms ele tem uns detalhes. Ele é muito prático, só que, por exemplo, outra coisa do Forms, que é um Deus nos acuda, você montar uma prova de matemática com fórmulas e uma prova de química, se você for colocar só digitado lá no Forms, sem colocar uma projeção de PDF dentro do Forms, não tem como, porque ele não reconhece. Por exemplo, você vai colocar lá, você vai ver na prova de amanhã, numa questão tem lá, SP alguma coisa, S2P3, por exemplo. Você não consegue colocar nem expoente no Forms, tá? Então, ele é mais para texto. Você tem que colocar o S, o 2 na frente, o P e o 3 na frente. Entendeu? Então, ele é cheio de problemas. Mas vamos marcar aqui, vamos pensar numa data aí para vocês. Eu não estou, presta atenção, eu não estou pensando em prova, em valor de prova, em nota que você vai tirar. Já falei, você não precisa ficar preocupado. Se eu tirar 0, vai a nota maior, vai a outra nota. Mas para você não ficar com esse vácuo, não ficar com essa impressão, eu mesmo vou fazer a prova. Normal. A prova estilo dessas provas que vocês fizeram aí, mas não é prova estilo Unifenas, por exemplo, não, que é uma prova mais pesada de biologia. Eu faço a prova com essa matéria aí, deixa eu terminar essa matéria aí, talvez hoje, amanhã, talvez nós terminamos essa parte de evolução toda. Eu faço a prova, a gente marca uma data para vocês fazerem a prova no Forms, mesma coisa, e vocês fazem a prova. Aí vocês vão sentir mais assim, alívio, porque aí eu vou poder, eu mesmo, elaborar sobre o conteúdo que eu dei. Acho que fica melhor assim, entendeu? Aí você vai falar assim, Zé, aí a gente vai pesquisar na internet. Aí você pode pesquisar, que você não vai ter. Eu vou fazer a prova fechada também, porque essa questão de prova aberta tem um problema que eu estava vendo também que acontece. Aí você coloca lá, por exemplo, citocromo C, né? Perguntinha e tal. Aí o cara coloca no Google lá, citocromo C. Aí vai falar tudo para ele, pô. Aí muitos vão lá e colam exatamente a mesma frase sobre citocromo C, que depois eu fui ver que ele achou lá acho que é o site Só Biologia. Tá tudo igual. Aí vai lá, coloca. Então, para você fazer pergunta aberta só, primeiro que o vestibular hoje, só a segunda fase tem pergunta aberta. Aí eu achei meio, não valeu a pena tanto, entendeu? Você montar uma prova só, uma prova aberta, porque o aluno ele coloca no Google, aí ele tem a definição, ele tenta trabalhar com aquela definição de forma precária ou não, do que ele encontrou. Então, vou fazer uma prova fechada para vocês, com 8 questões, vão demorar no máximo 50 minutos para fazer essa prova, de biologia, não pela nota, fique bem claro isso, não pela nota, e sim pela a questão de você sentir ali que você está fazendo uma prova inédita, que você não vai achar na internet, que você vai digitar, não vai achar, é mais para a questão psicológica de vocês. Acho que é legal isso também, entendeu? Eu acho que é legal. Aí, nas próximas provas, a gente faz assim, vou mesclar, porque tem que ter algumas questões de Enem também, questões de vestibular, né? Então, não tem jeito de a gente fugir muito disso, porque eu tenho que treinar vocês também com esse estilo de questões, né? Então, vamos fazer. Vê aí o dia que vocês podem fazer. Final da aula agora, vocês me falam. Vê o dia que fica bom para vocês aí, que não atrapalha, tá? E vocês me falam aí o dia que dá para fazer. De repente, numa sexta, não sei se... Uma sexta tarde, a gente tem prova às 2 horas, prova às 4. Se quiser fazer até nessa sexta agora, a gente faz, porque vocês já estudaram a matéria, o máximo vai ser
ouvir agora essas aulas agora de hoje, que é de evolução, que ainda vocês não tinham, né, ouvido, e vai ter que acrescentar um pouco mais. Se quiser, nessa sexta agora, pensa aí, pode falar até amanhã, não tem problema. Nessa sexta... A gente já tem 2 provas nessa sexta. Que dia que vocês têm mais... O problema é que vocês têm prova todo dia. Espera só eu falar com o Vanderlei. A gente tá na sexta-feira do dia 26, a gente não tem nada. Mas eu acho que nessa sexta vai ter um simulado da Unifenas, eu não tenho certeza. Se não tiver, pode ser no dia 26. Eles não, pelo menos assim, eles não pediram pra gente simulado não, sabe? Da Unifenas dessa vez. A não ser que eles estão querendo fazer aquele simulado, assim, que não é baseado no que o professor faz, eles pegam, assim, simulados anteriores lá, que a gente já fez pro cursinho, e monta. Eu não sei, porque, tipo, ele não tá nesse nosso calendário, mas ele tava num calendário anterior que o Vanderlei tinha passado pra mim. Mas eu acho que esse calendário anterior, eles partiam do pressuposto que ia ter cursinho, né? Pode ter sido isso, entendeu? Agora, pode ser, então. Tem cursinho. Se for dia 26, se tiver livre, beleza. Pode ser o dia 26, ou pode ser qualquer dia que vocês acharem que deve. É bom que a gente anda um pouco mais com a matéria e dá tempo de formar. Eu faço uma prova sem compromisso, tá? Zé, eu já estou com 8 nessa prova, eu quero ficar com meus 8. Não tem problema. Eu faço a prova, passo a correção para vocês da mesma forma, e vocês, para você ter uma noção, né? Eu estou dentro do conteúdo que eu estudei, tá legal, não tá, né? Que isso é importante também. Certo? Vocês veem aí, depois vocês me falam a data. Aí eu monto a provinha aqui de 8, prova rápida, tranquilo. Então, o que é mistura, pessoal? Mistura é quando você tem, tá, a união de uma ou mais substâncias, simples ou compostas. Só que aí nós temos 2 palavrinhas, eu acho que ele não vai utilizar aqui, eu não sei, parece que eu não vi. Mas você tem 2 palavrinhas aqui, ó, que cai muito em vestibular, quando cai temática sobre misturas. Nós vamos ter uma palavrinha que é conhecida como miscível e uma palavrinha immiscível. Essas 2 palavrinhas, você põe no cantinho aí da apostila de vocês, que é tranquilo. Miscível é quando você tem substâncias que se misturam. Claro, né, Zé? Óbvio. Immiscível é quando elas não se misturam. Só que o fato de 2 substâncias, a gente vai ver, não se misturar muitas vezes, vamos pegar aí óleo e água, que vocês conhecem bem, né? A gente vai falar a partir da aula 2, método de separação de misturas, que é uma aula, parece que é aula de ensino fundamental, mas você vai ver que é uma aula importante, uma aula legal, até pela destilação fracionada, destilação simples. Quando você coloca água e óleo, aí a primeira coisa que você pergunta para o aluno, você fala assim, por que não mistura água e óleo? Aí ele olha para você e fala assim, só que eu estou perguntando quimicamente, né? Ele olha para você, e se for uma prova de química, você acaba errando isso aí. Ele olha para você e fala assim, é porque o óleo é menos denso do que a água. A densidade do óleo é 0,8 grama por centímetro cúbico, e da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá certo, Zé? Quimicamente falando? Não tá errado. Mas a densidade não é diferente? Mas eu estou perguntando do aspecto químico. Por que ele não se mistura? Aí você fala assim, pô, mas e aí, hein? É o tipo de pegadinha que às vezes você vai lá e tem certeza que por causa da densidade você acaba, numa prova de química, você acaba que marcando essa alternativa e erra. Porque, na verdade, algumas substâncias não se misturam por causa do estilo de arranjo das moléculas. Então, você tem moléculas que nós chamamos moléculas que são formadas por elementos de alta eletronegatividade, são moléculas polares, e nós temos moléculas formadas apenas por hidrocarbonetos, que são moléculas apolares. Então, olha, quando você pega a água, qual que é a razão dela não misturar com óleo? A água é uma molécula polar. A água forma interações de ligações de hidrogênio. Agora, olha o óleo. O óleo é um hidrocarboneto. O óleo é um composto apolar. Então, lembra que a gente falava para vocês? Polar não se mistura com apolar. Então, quimicamente, é por isso que não se misturam. Não é simplesmente por causa de uma condição física que refere-se à densidade. Tem a condição química também.
Então, você tem que ficar ligado com esses detalhes. Aqui, por exemplo, ó, eu posso misturar água com álcool? Posso. Ah, mas e aí? Quando eu misturo água com álcool, o que acontece? Que tipo de mistura que eu tenho? Dá para eu separar visualmente? Ah, não dá. Ah, então, quando eu misturo, não dá para eu separar porque ambos apresentam uma cor parecida. Nós temos uma mistura que nós chamamos de monofásica. Ah, e tem uma fase só, não dá para eu ver visualmente assim, não dá para eu ver onde está a água, onde está o álcool. Então, uma mistura monofásica. Ah, se eu misturar água e areia, beleza. Água e óleo, eu sei onde está a água e sei onde está o óleo, tá? Eu sei que dá para eu estabelecer um processo bifásico, tá? Então, aqui, ó, nas misturas, é exatamente o conceito inverso das substâncias, tá? Tudo que é aquilo que a substância tem, a mistura não tem. Por quê? Óbvio, se eu misturo dois elementos que são elementos distintos, são substâncias distintas, cada substância tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, tem uma característica peculiar. Ah, então eu posso dizer que quais são as principais características, tá? É claro, não vão apresentar a mesma composição química, não vai ser fixa, porque vai depender da quantidade de água que eu misturei com a quantidade de óleo. Óbvio, tá? Não pode ser representado por uma fórmula única e nem uma nomenclatura específica, porque é uma mistura. Não tem os valores constantes de ponto de fusão e ebulição, tá? Porque depende da quantidade, da concentração da solução da mistura. Outra coisa, essa mistura, normalmente, você vai ter a formação dela baseada em fenômenos físicos, ou seja, dá para você, muitas vezes, separar utilizando-se de processos físicos e não de processos químicos que são irreversíveis, tá? Então, assim, só para você ter uma noção. Aí nós vamos ter aqui, então, ó, mistura homogênea. Aí aqui é outra pegadinha. Embora eles coloquem isso aqui, e essa parte de misturas, vocês estão vendo já, ou vão começar a ver logo com a Ana, essa parte de mistura é uma parte muito legal, vai ver a questão de soluto, solvente, solução, etc. Tal. Quando você tem uma mistura homogênea, você tem aqui um exemplo que ele deu. Esse exemplo que ele vem a calhar, ó, porque esse exemplo, ele é pegadinha de Enem. Ah, ele é pegadinha de Enem, Zé? Eu vou te explicar por quê. Você fala para mim assim, água e sal é sempre uma mistura homogênea? Não, tá errado. Tá? Por que tá errado? Porque depende da quantidade de sal que há na mistura. Então, se você colocar um copo de água com um pouco de sal, aí você tem uma mistura homogênea. Por quê? Não dá para você separar visualmente quem é água e quem é sal. É verdade. Agora, se eu pegar, por exemplo, 1 litro de água e pegar meio quilo de sal, colocar dentro e misturar, você consegue estabelecer aqui uma mistura homogênea? Não consegue. Então nem sempre você tem uma mistura homogênea. Quase sempre essa mistura ela vai te trazer um fator de homogeneicidade, mas nem sempre ela vai ser homogênea. Tá? Nesse caso aqui, uma água e uma pitada de sal, um pouco de sal, mistura homogênea. Tá? Só que essas misturas homogêneas aqui, lá na termoquímica, vocês já aprenderam no ano passado, vão rever esse ano, nós chamamos essas misturas de soluções, tá? E normalmente elas são monofásicas, ou seja, não dá para você separar a água do sal, tá? E outra coisa, as misturas gasosas sempre são um aspecto homogêneo. Não tem como você estar vendo um gás aqui, você separar os componentes desse gás, tá? Então, falou em gás, você sabe que é uma mistura homogênea. E a mistura heterogênea? É muito fácil. Mistura heterogênea, você tem lá o que eu citei, questão da polaridade, água e óleo, tá? Então, normalmente, as misturas heterogêneas, elas têm várias fases que são visualizadas, tá? A olho nu. Então, elas são polifásicas, elas não são monofásicas. Sim, pode ser bi, pode ser di, pode ser trifásica, tá? Então, olha só, são misturas, muitas vezes, que estão relacionadas a ligações metálicas.
as famosas ligas metálicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu tenho uma calha, você tem uma calha na sua casa. Essa calha, ela pode ser, normalmente, ela é formada por zinco. A ligação entre os átomos de zinco que formam um mar de elétron em volta do cátion, tá? Ela é conhecida, a gente vai estudar essa ligação mais à frente, é conhecida como ligação metálica, aquela que tem um mar de elétrons. Nossa, Zé, que legal, você tem uma ligação metálica, então, entre elementos de zinco ali, sim, eu posso ter uma liga de alumínio, uma liga de ferro, então, normalmente, os metais bons condutores, eles são propícios a estabelecer, além das ligações iônicas ou eletrovalentes, tá? Eles são propícios também a estabelecer ligações metálicas. Nossa, que legal. Então, ó, você tem uma mistura, então, de duas fases. Dá para você ver a cor do cobre no latão e a cor do zinco, tá? Você tem a mistura do bronze, que é o cobre com estânio. Você tem a mistura do aço, que é o famoso ferro com o carbono, tá? Então, são misturas com fases diferentes, misturas polifásicas. Agora, aqui, você tem que guardar. Ah, Zé, isso aqui é importante? É. Vou mostrar para vocês como que isso aqui é fácil. Você tem dois tipos de misturas que mais caem em vestibular. As misturas eutéticas e as misturas azeotróficas. Tá? Eutéticas e azeotróficas. Qual que é a diferença? É facinho de você guardar, a gente vai ver no gráfico. Eutética, você vai ter fusão constante. Então, no gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, você vai ver que a temperatura de fusão não muda. Mostra para a gente aí, Zé. Olha só. Deixa eu mostrar aqui da eutética primeiro. Está aqui, ó. Ó, se eu pegar uma mistura eutética, com o passar do tempo aqui, ó, olha o que está acontecendo. A mistura de dois líquidos, por exemplo, que estão sendo aquecidos, vai apresentar aqui o ponto de fusão constante. Tá vendo aqui, ó? A fusão é constante. Só que porque você tem dois líquidos sendo aquecidos, normalmente a ebulição ela vai variar. Tá? Normalmente numa mistura qualquer, quando você aquece, você tem uma variação, quando essa mistura é homogênea, tanto da fusão quanto da ebulição. Por quê? Porque aqui você está tendo uma mistura e a mistura ela é formada por substâncias químicas diferentes. Como ela é formada por substâncias químicas diferentes, cada substância química tem uma característica particular, tem um ponto fixo de fusão e ebulição. Então, a mistura, de uma forma geral, quando você trabalha com uma mistura homogênea, tanto a fusão quanto a ebulição, que é aquele período ali que não há variação de temperatura, tá? Que fica estável quando você está trabalhando com uma substância pura, simples ou composta, que fica estável sem variação de temperatura, nessa situação aqui de fusão e de ebulição, você tem variação de temperatura durante o ponto de fusão e durante o ponto de ebulição, porque você tem a mistura de duas ou mais substâncias, cada uma com suas respectivas características. Agora, quando você tem uma mistura eutética, tá? O que acontece? É uma mistura um pouquinho diferente, que é uma mistura que mantém constante a fusão e varia só a ebulição, que é diferente da mistura azeotrófica. Olha só a azeotrófica aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a fusão varia e a ebulição mantém-se constante. Ah, então, Zé, guardei. Mistura homogênea, ponto de fusão, ponto de ebulição, normalmente varia. Mistura eutética, a fusão é mantida constante e o ponto de ebulição sofre variação. Mistura azeotrópica, você tem essa inversão. A ebulição é mantida constante e a fusão, tá? Ela varia. Então, guarde esses pontos. Oi. Eu só consigo descobrir isso através do gráfico? Isso aí você bate o olho no gráfico, você já sabe, tá? Então, mas tipo, com a reação assim, não dá para saber. Ah, não, aí não dá para saber, tá? Isso aí é assim, ele vai te dar
no enunciado da questão, ou ele te dá a informação direta já, ele fala assim, uma mistura azeotrópica formada por X e entendeu? Aí ele vai te dar as alternativas. Aí você sabe, se é azeotrópica, aí é ebulição que é constante, tá? Ou ele vai te dar um gráfico para você identificar se aquela mistura é eutética ou é azeotrópica, tá? Então, das duas formas. Então, normalmente, assim, ele pedir para você saber qual mistura que é isso, que é aquilo, não, tá? Não dá. Ele não vai fazer isso para esse tipo de questionamento. E lembrando aqui que uma substância pura, já tem aqui água, ponto de fusão e ebulição, são constantes. Então, substância pura, durante a variação de fase, vamos guardar assim, não há, durante a mudança de fase, né? Durante a mudança de fase, não há variação de temperatura. Mistura homogênea, durante a mudança de fases, há variação de temperaturas. Mistura eutética, durante a mudança de fase, há variação de temperatura apenas na ebulição. Mistura azeotrófica, durante a mudança de fase, há variação de temperatura apenas na fusão. Ah, eu tenho que guardar isso, Zé? Tem. Então, eutética, fusão constante, azeotrópica, ebulição constante, tá? Homogênea, ambas variam, tanto fusão quanto ebulição, e substância pura, nenhuma das duas varia, tá? Lembrando que esse quadro que nós estamos dando para vocês aqui, tá? É o quadro que a gente vê lá na física, né? Que vocês viram no segundo ano, na parte de termodinâmica, calorimetria, na verdade. Então, aqui você tem, ó, alguns exemplos, ó, e vai te dar o ouro aqui, tá? O ouro 18 quilates, uma liga aqui de chumbo e arsênio, só que é lógico que você não precisa saber exemplos, tá? Isso não te pede. E uma mistura aqui azeotrópica muito comum, essa aqui é uma mistura que às vezes ele te pede, tá? Que é essa mistura entre água e álcool aqui, ó. Essa mistura é aquela mistura que você tem adulteração, muitas vezes do álcool com água, ou o próprio álcool normal, que é o álcool hidratado, ele tem 95% de água e 4,5% de água, 95% de etanol e 4,5% de água, tá? Essa aqui é uma mistura convencional. E você tem acetona com metanol, mas a mais comum das azeotrópicas, se é que pedir, vai ser essa aqui que é monofásica, que é água e álcool, tá? Agora, eutética, a única coisa que você deve guardar aqui é que normalmente ela está relacionada com ligas metálicas, tá? Só isso. Ligas metálicas está mais focado nas misturas eutéticas. Então aí você consegue estabelecer aí a divisão delas, e aqui nós vamos ter um sistema. E a questão do sistema, Zé? Sistema tem um detalhe. Questão do hermético, né? Do pleonasmo usado antigamente. Hermeticamente fechado, aquela coisa toda. Então, olha só. O que é um sistema? Você vai delimitar uma porção do universo e retirá-lo para estudo. Então eu tenho aqui uma porção que eu quero saber como é que funciona. Então, aqui eu tenho o sistema que eu quero estudar, aqui eu tenho o ambiente físico onde ele está inserido, e aqui eu tenho o que eles chamam de fronteira, né, desse sistema. Então, você vai ter aqui uma fronteira que estabelece aqui a passagem de um local para outro. Exato. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que nós entendemos essa questão aqui? Tá? Zé, o ambiente, por exemplo, você pode ter a atmosfera e você pode ter a fronteira aqui entre esse ambiente, que é o restante do universo. Então, você tem alguns tipos de sistemas aqui. Isso aqui serve tanto para química quanto para física. Mas isso aqui, muitas vezes, causa um pouquinho de confusão, tá? Com relação à questão da matéria e energia, presta atenção aqui, ó. Quando você tem um sistema aberto, que a gente mencionou para vocês lá com relação às leis ponderais,
Por que o princípio de Lavoisier, com relação ao princípio da conservação das massas, muitas vezes não funciona quando a gente trata aqui de um sistema aberto? Ah, Zé, ele não funciona porque se eu produzir gás num sistema aberto, esse gás é dissipado. Por eu estou produzindo CO2, aí a quantidade de massa que entra é diferente da quantidade de massa que sai. Vai sair menos massa, tecnicamente. Por isso que eu tenho que trabalhar num sistema fechado para eu manter a lei ponderal do princípio de conservação das massas de Lavoisier, tá? Mas e aí, Zé? Por exemplo, uma chaleira. Deixa a água lá aquecendo. Se você deixar muito tempo, o sistema é aberto, o que vai acontecer? Toda a água vai vaporizar. Tá? Isso é um sistema típico aberto. Agora, o que é um sistema? Presta bem atenção nisso aqui agora. Um sistema fechado, ou seja, um sistema que nós chamamos de quimicamente isolado. O que é isso, Zé? Quimicamente isolado. Que na química é o que mais nos interessa aqui. Aí, quando nós falamos de um sistema que ele é quimicamente isolado, primeira coisa, ele pode trocar energia? Pode. Energia, ele pode dissipar energia, principalmente energia calorífica, em situações de liberação exotérmica. Ele pode trocar energia, ele pode perder energia para o sistema exotérmica, ele pode absorver energia do sistema endotérmica, tá? Ele pode trocar energia com o meio. O que ele não pode fazer é perder matéria. Ele tem que preservar a concentração da matéria. Por quê? Porque isso está relacionado, tá, com o princípio de Lavoisier, que é o princípio da conservação da massa. Então, a matéria, a energia calorífica, ou a energia em si, luminosa, ele pode trocar. Mas ele não pode trocar a matéria é preservada. Tá? Aí ele dá o exemplo aqui da estrutura interna, por exemplo, de um ovo, que é um sistema quimicamente isolado. Tá? Pode ter dissipação de energia, mas não tem dissipação de matéria que compõe o ovo. Uma ampola de injeção, mesma coisa. Tá? Agora, o que é um sistema isolado fisicamente? Aí, na física, você já tem uma questão inversa, né? Não troca nem uma coisa nem outra. Assim como o processo químico não troca a matéria, na física, quando a gente fala de um sistema hermético, ele não troca nem matéria e nem energia com o ambiente. Então, sistema quimicamente isolado. Pode trocar energia, mas não troca matéria. Sistema fisicamente isolado. Troca os dois. Troca tanto matéria quanto energia. Tá? Aliás, não troca nenhum dos dois. Não troca nem matéria e não troca nem energia. E sistema aberto troca os dois com o meio ambiente, tanto a matéria quanto a energia. Tá? E o que nós falamos como sistema homogêneo, Zé? Sistema homogêneo, você pode ter ele em duas condições. Guarde bem o que eu vou te dizer. Você pode colocar até no cantinho aí da sua apostila. Você pode ter uma substância pura, por exemplo, aqui ele dá um exemplo da substância pura composta, que é a água, tá? Em todos os pontos da água, se você está aquecendo a água, você vai encontrar uma absorção similar de energia em qualquer um que seja o ponto. Então, o sistema é homogêneo. Ah, não vai ficar mais quente no meio, menos quente na região periférica. Não. Ele aquece simultaneamente. Ele está ali, cada molécula está absorvendo calor. E depois vai dissipar esse calor, vai vaporizar. Tá? E, normalmente, as misturas homogêneas, que nós chamamos de misturas homogêneas monofásicas, que só tem uma fase, que é o caso, por exemplo, da água e do álcool. Quando você olha para água e álcool, não dá para você separar visualmente. Se você aquecer a água com álcool, você vai ter um detalhe legal. Que detalhe legal que você vai ter, Zé? Estou aquecendo aqui água e álcool. O que está acontecendo, Zé? Bom, se eu tenho um sistema homogêneo, esse sistema ele vai aquecer
tá? De forma igualitária em toda a sua extensão. Então, ele é bem miscível, né, Zé? Ele é bem misturável, com certeza. Bastante miscível e bastante misturável. E no sistema heterogêneo, tá? Você vai ter aqui diferentes propriedades em partes diferentes do sistema. Ah, eu tenho água e gelo. Eu tenho água e óleo. Ah, se eu aquecer, Zé, então, dependendo da concentração que eu tenho aqui de água e gelo, a resposta para o aquecimento do óleo é diferente do aquecimento da água. Até porque eles apresentam pontos de fusão e ebulição distintos. Tá? Ah, o gelo sólido. O tanto de energia que eu tenho que fornecer para ele derreter é diferente do tanto de energia que eu tenho que fornecer para a água no estado líquido para ela ferver. Então, é diferente a resposta ao calor do gelo para a resposta ao calor da fase sólida para a fase líquida da água. Tá? Isso é um sistema que a gente chama de sistema heterogêneo. Vamos fazer alguns exercícios aqui, para a gente ver aqui, só para aplicar essa matéria, que é uma matéria simples, uma matéria bem fácil. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá, primeiro. Diz assim, considerando-se arte rupestre, as representações feitas sobre rochas pelo homem da pré-história, em que se incluem gravuras e pinturas, acredita-se que essas pinturas, em que os materiais mais usados são sangue, saliva, argila e excremento de morcegos, cujo habitat natural são cavernas, têm cunho ritualístico. Tá? Ele diz assim, todos os materiais usados para as pinturas citados no texto são... Então, aqui ele diz que sangue, saliva e argila. Tá? Bom, o sangue, o que você tem no sangue aqui, no componente sanguíneo? Né? Olha, o sangue, você tem a fase líquida, que é o plasma, e você tem o elemento figurado, que são as hemácias, os leucócitos e os trombócitos, que são as plaquetas. Então, na verdade, você tem uma mistura de um meio aquoso com um meio figurado do sangue. Então, nós temos uma mistura formada por substâncias compostas, né, diferentes. Sem contar que no sangue eu tenho ainda vitaminas, eu tenho no plasma, eu tenho sais minerais, eu tenho no plasma, eu tenho vários elementos químicos ali presentes, que são elementos químicos essenciais para o nosso metabolismo, tá? Proteínas, aminoácidos, etc. A saliva. A saliva também, na verdade, eu tenho basicamente uma solução salina, onde eu tenho água, onde eu tenho sais, onde eu tenho enzimas digestórias. Então, essa é a saliva. Tá? Então, você vai ter aqui a saliva, nesse caso aqui, com enzimas digestórias. E a argila, o que é argila? A argila é um tipo de areia bem fininha, e essa areia bem fininha, ela é uma mistura de fragmentação, tá? De substâncias compostas que vieram a formar, então, essa areia. E uma dessas substâncias compostas que vem a formar essa areia misturada é o silicato, o óxido silícico, na verdade, né? É o óxido silícico, que forma o vidro, inclusive. Tá? Então, você tem aqui a argila. Excrementos de morcego, cujo habitat natural são as cavernas. O cocô do morcego, você tem uma mistura, um elemento pastoso ali, né? Que envolve compostos orgânicos, tá? Que envolve compostos de origem vegetal, se o morcego for herbívoro, então ele não tem capacidade, por exemplo, de digerir parte da matéria verde que ele está comendo. Então, tudo isso aqui, sangue, saliva, argila,
excremento, substâncias puras não são, origem animal, argila não é de origem animal, substâncias compostas são, tá? De origem vegetal também não são, misturas de substâncias simples não tem como, né? Você bater o olho no sangue aqui, você já vê que está, você vai por exclusão aqui também, né? Os outros são todos fora de cogitação. Então, você tem aqui misturas de substâncias compostas. Eu marcaria a letra C aqui. Bom, Zé, e aqui agora? E é aqui que nós temos um gráficozinho, tá? E nesse gráficozinho aqui, ó, nós vamos analisar o que ele está pedindo sobre esse gráfico. Vai dizer assim, ó, o gráfico a seguir apresenta variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius em função do tempo. Bom, eu não sei qual que é essa substância, mas uma coisa eu sei. Não houve variação na fusão e não houve variação na temperatura de ebulição. Então, uma coisa eu posso dizer aqui sem medo de errar. Eu estou trabalhando aqui com uma substância pura, tá? Seja ela pura simples, pura composta, mas é uma substância pura. Porque se fosse uma mistura homogênea, eu teria variação na fusão e variação na ebulição. Então, mistura homogênea não é. Se fosse uma mistura azeotrópica, a ebulição seria constante. E aqui teria variação, tá? Na fusão. Se fosse uma mistura eutética, a fusão seria constante, e aqui eu teria uma variação na ebulição, tá? Então, aqui eu já bati no olho no gráfico, sem saber o que ele está pedindo, eu sei que ele está... Aqui eu tenho um gráfico de uma substância pura, seja ela simples ou composta. Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. Com base na análise do gráfico, é possível concluir que... Vamos lá. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41 graus. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa primeira etapa aqui, ó, é a etapa sólida, né? Aqui eu tenho a etapa... Vamos lembrar da física, isso aqui é mais física, né? Aqui eu tenho a etapa sólida. Aqui eu tive a fusão a 41 graus. Aqui eu tenho, ó, a etapa líquida, de 41 a 182 graus. Aqui eu tenho, ó, a ebulição. E aqui eu tenho a etapa de vapor, acima dos 182 graus. Então, ele diz a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41. É isso aí, ó, 25 a 41, tá certo. Aí diz assim, ó, a substância A não é uma substância pura. É uma substância pura, porque não apresenta variação nos pontos de fusão e ebulição. Tá errado. A temperatura de ebulição da substância é 41 graus Celsius. Não, a ebulição é 182 graus Celsius. 41 graus Celsius é temperatura de fusão. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182 graus Celsius. Não, é de 41 a 182 graus Celsius. 25 a 41, ela está no estado sólido. Em 25 graus Celsius, a substância é um líquido. Vamos ver aqui, ó. Não, em 25 graus Celsius, a substância é um sólido e não um líquido, tá? Portanto, um exercício... Nossa, Deus do céu. Deve ser Covid agora, né? Vai dar essas tossinhas chatas. Então, vamos lá. Agora você vai ter que a terceira aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na terceira. Peraí. Terceira, Aí diz assim, no campo de metalurgia, é crescente o interesse. Então, ó, falou em metalurgia, fique atento para mistura eutética. Nem sei o que ele vai falar aqui, que eu estou lendo a questão agora. No campo de metalurgia, que tem ligação metálica, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável
considerava a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. Esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se deseja desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta por aproximadamente 63% de estânio e 37% de chumbo, trabalhando com metal aqui, né? Usando aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para que cada um dos metais isoladamente, com aquela mistura, para cada um dos metais isoladamente, com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Quando eu estou olhando aqui, o chumbo. Então, o chumbo está normal, né? Uma mistura simples. O estânio, como uma mistura simples, pontos de fusão e ebulição constante, fusão e ebulição constante, tá? Aí, olha, o que está acontecendo aqui, Tá vendo, Sofia? Eu já posso olhar aqui e posso dizer que essa mistura aqui é eutética, sem saber de nada. Independente da mistura que ele está propondo, tem ligações metálicas, olha só, na fusão, eu tenho a temperatura constante. Na ebulição, eu tive aqui variação de temperatura. Então, se a fusão na mistura manteve-se constante, eu posso dizer que aqui eu tenho uma mistura eutética, tá? Ah, Zé, mas e aí? O que ele vai perguntar, etc, tal? Vai perguntar alguma coisa referendo-se a isso? Provavelmente. Aí diz assim, considerando as informações dos gráficos, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma, né? No caso aqui, da reciclagem, proveniente da reciclagem. Aí, mistura eutética, nós já vemos que é. Então, fusão constante, alterou só a ebulição. Eu já sei que é uma mistura eutética, porque funde a temperatura constante. Então, essa letra A aqui já está correta. Azeotrópica não é. Por que não é azeotrópica? Porque azeotrópica, quem fica constante é a temperatura de ebulição. Substância pura, jamais, porque é uma mistura de substâncias puras aqui, à base de 2 metais, chumbo e estânio, tá? Suspensão coloidal, nada a ver, que decompõe pelo aquecimento, isso aqui não tem nada a ver com coloide, nós temos uma ligação metálica. Substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição constante, tá? Mentira, que a temperatura de ebulição também está variando, tá? Então, letra A aqui, sem nenhum problema, tranquilamente, sem nenhum questionamento aqui, porque está muito claro que é uma mistura eutética, tá? Desde que você enxergue, né, a diferença ali sobre a questão de mistura eutética. Então, vamos lá, então. E agora aqui eu tenho assim, analisa as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Ele vai dizer assim, a alotropia é o fenômeno pelo qual podem existir átomos do mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Verdade, né? Tem o elemento químico oxigênio, tem o elemento químico fósforo, tem o elemento químico carbono, e tem substâncias, tá? De substâncias simples diferentes, substâncias simples formadas diferentes, é a alotropia. O ozônio, o hélio e o metano são substâncias simples. O ozônio é uma substância simples, o hélio é uma substância simples, porque o gás ozônio é formado só de oxigênio, o hélio só de HE de hélio. Agora, o metano é CH4, né? O metano é uma substância pura composta, não uma substância pura simples, tá? Os fullerenos são uma forma alotrópica de enxofre? Não, são uma forma alotrópica, isso aqui é o famoso futeboleno antigo, né? Do carbono, tá? Não do enxofre, tá errado aqui, Fósforo branco, enxofre rômbico e ozônio são substâncias compostas? Não, são substâncias puras simples, todas elas, ozônio, o enxofre, que é o S8, e o fósforo branco, que é o P5, né? Então, todas elas são substâncias formadas só a partir do mesmo elemento químico. Aí diz assim, o leite
é uma substância composta. O leite, você tem ali uma fórmula química para o leite. Presta atenção. No leite você tem água, você tem proteína, você tem açúcar, lactose. Então, na verdade, o leite que nós ingerimos, ele é uma mistura de uma série de substâncias, tá? Mistura essa que se torna monofásica, né? Fica tudo na cor branquinha, mas o leite é composto por várias substâncias. Então, não fica uma única substância. Beleza? Então, vamos dar uma paradinha por aqui. Quase na hora do almoço já, né? Ô Zé, Oi, pode perguntar. você pode fazer o 6 do propostas? Espera aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Aqui, exercício 6. 6 dos propostas. Isso, é do Enem. Espera aí, deixa eu descer aqui. Eu fiquei em dúvida entre o A e o C. Só um minuto. 6. É para baixo aqui, né? 6. Essa aqui? Essa daí. Ainda hoje, blá, 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 essas coisas aqui, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltado para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso porque ocorre por quê? Vamos lá. Isso aqui é tipo a talha, né? O barro isola a água do ambiente, mantendo-se sempre a uma temperatura menor que o dele, como se fosse isopor. Não. O barro, ele é poroso, então ele troca um pouco, sim, como é que fala? De calor com o meio ambiente, tá? O isopor, apesar de poroso, ele é totalmente um isolante térmico, o isopor. Então, como é que você vê essa diferença? Então, a diferença que nós poderíamos estabelecer aqui, se você pegar uma água gelada, colocar dentro do recipiente de isopor, ele vai manter muito mais tempo essa água gelada, tá? Porque ele é total, ele é um isolante, muito bom isolante térmico. Agora, se você colocar água gelada dentro de uma talha de barro, o que vai acontecer? Essa água gelada, ela vai tender a atingir um equilíbrio térmico, tá? Ela vai ficar mais fresca do que a temperatura ambiente, mas ela vai dissipar um pouco do calor. Você colocar água gelada dentro da talha, ela não fica gelada por muito tempo. Agora, se você colocar refrigerante gelado dentro de isopor, você mantém ele muito mais tempo isolado, tá? Porque o isopor é um bom isolante térmico. Aí diz assim, ó, o barro tem poder de gelar. Não, mentira. Que já que dá, né? Que a água pode ser combustão química, na reação a água perde calor. De qualquer forma, vai perder calor mesmo para atingir o θE, que é a temperatura de equilíbrio. Vamos ver, aqui, ó, o barro é poroso, é verdade, permitindo que a água passe por meio dele. Isso aqui, não sei se vocês já viram isso em alguma casa, assim, o pessoal mais na roça, eles gostam disso aqui ainda, tá? De usar talha. Quando você compra a talha, e você vai colocar água nela a primeira vez, ela fica toda encharcada. Como ela fica toda encharcada, significa que ela é porosa e que está passando água através dela, tá? Então, isso é uma questão, é tipo uma questão de Enem aqui, que é mais para visualização do cotidiano do que a aplicação mesmo do conceito da química. Então, permitindo que a água passe por meio dele, tá certo, o barro é poroso. Parte dessa água evapora, beleza, tomando calor da moringa, sim, e do restante da água, que eu falei, você vai atingir o equilíbrio, a temperatura de equilíbrio térmico, que são assim, então, aqui ele usa essa expressão resfriada, não é bem resfriada, que você mantém a temperatura, é igual você está dentro de uma gruta e você está no meio externo a temperatura de 40 graus. Então, você mantém ali uma temperatura mais amena. Talvez a expressão resfriada aqui não fosse a melhor possível, porque se você colocar água quente numa talha, o que vai acontecer? Aí sim, se essa água está quente, a tendência é ela atingir a temperatura de equilíbrio térmico, ela baixar essa temperatura, tá? Então, nesse sentido, mais quente pode ser considerado como resfriado. A letra B está certa, a letra C está certa.
O barro é poroso, tá? Permitindo que a água se deposite na parte de fora. Não, se a água ficar só na parte de fora da moringa ou da talha, né? Você vai ter perda de matéria também, só no começo que ela fica. A água de fora sempre está em uma temperatura maior que a de dentro, tá? A de fora sempre ela vai manter uma temperatura, mas nem sempre, vai depender das condições ambientais. A moringa é uma espécie de geladeira natural, nada a ver. Moringa não você pôr carne dentro da moringa, vai apodrecer do mesmo jeito, liberando substâncias que são higroscópicas, substâncias amigas, né, da água, que diminuem naturalmente a temperatura da água. Não. É apenas porque é um material poroso, tá? E que vai favorecer aqui um processo de evapotranspiração, vai ter um pouco de dissipação de calor da água, e com essa dissipação de calor, a água ali internamente, ela acaba ficando numa temperatura mais amena dentro da moringa, tá? Aí, para mim, aqui é a letra C mesmo, viu? Não tem outra possibilidade. Obrigada, Zé. Tá ok? Pessoal, então vamos voltar aqui agora. Sair de novo. Coloca para mim presente aí, para mim do lado, e vocês que estão presentes, coloca presente para a gente encerrar. Então fica combinado aí, ver o dia direito aí com vocês aí. Você só me avisa o dia, a gente fazer uma prova com 8 questões, tá? E a gente faz a prova conforme combinado. Já colocaram já, né? Tudo tá. Beleza. Então, daqui a pouco nós nos vemos novamente, né? 3h20, nós estamos juntos de novo. Deixa eu parar de gravar aqui. Então, tá bom. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada. Até daqui a pouco.